Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Andréia, de Geografia. Hoje nós vamos conversar, fazer uma live de revisão sobre o capítulo 18, Espaço Agrário Brasileiro. Nós vamos resolver algumas questões que foram selecionadas. Essas questões estão lá no seu material didático e também no livro de atividade. Lembra que o foco dessa live de revisão aqui é a gente trabalhar alguns pontos a mais aí do espaço agrário brasileiro em forma de exercício, o que é bem interessante. Então, pega o seu caderno, pega seu lápis e vamos anotar essas respostas aí. Vem comigo, então, para a nossa live de revisão. Vamos lá, segundo ano. Lá na página 49, nós temos o Refinando o Olhar, tá? É uma charge e ele pergunta o seguinte: que problemas ambientais rurais podem ser identificados ou deduzidos observando a charge? Olha só, pessoal, quando eu observo a charge, eu já estou vendo uma área desmatada, tá? Tá ali, ó, cortaram as árvores, está chegando o fiscal do IBAMA, o dono ali da terra tá mandando o gado ali, o boi, fazer cara de árvore, né? Então, eu estou vendo um desmatamento. Tá aqui a resposta, tá? Por que eu estou desmatando? Para expansão da área de pastagem. No caso aqui é pecuária extensiva. Qual é a consequência desse desmatamento, segundo ano? Alteração na qualidade do ar, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, comprometimento da flora, da fauna desse lugar. Infelizmente, nos últimos anos, várias áreas do Brasil têm passado por isso, por essa ampliação, principalmente da pecuária, né? Áreas como o norte do Brasil, o centro-oeste do Brasil, né? O centro-oeste está com muitos problemas relacionados ao cerrado por causa do plantio da soja e da pecuária, né? Estão destruindo o cerrado brasileiro, que já entrou até como um hotspot, um lugar que tem 1/5 da sua área original destruída, tá? Por conta aí dessa ampliação. Então, por um lado econômico é interessante, mas nós temos que ver o lado, né, ambiental da coisa, tá? Que é uma degradação muito grande. E é preocupante, porque olha quantos problemas nos dá, né? Qualidade do ar, mudanças climáticas, essa perda da biodiversidade. Então, a charge ela está fazendo uma crítica, né, contra essa expansão da pecuária. Esse exercício, portanto, lá na página 49. Anota aí, tá? Faz as considerações aí sobre essa charge. A habilidade aqui é você interpretar o que a charge tá querendo mostrar. Vamos para mais uma questão. A próxima questão é lá na página 50, é o Conexões. Tem uma imagem, tá? A pintura de Alberto Tomasi retrata o cotidiano de um engenho de açúcar no Brasil durante o período colonial. Ele está pedindo aqui para você que elementos do sistema produtivo do engenho é possível identificar na imagem. Então, é possível eu identificar a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do açúcar, os moinhos de tração humana, né? Ou movidos pelo gado. Eu posso ir além nisso. Aqui a pergunta é sistema produtivo, mas eu também posso fazer uma observação e ir bem além. É uma mão de obra escrava, é o período do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, período de século XVI até século XVIII, tá? Usado aí amplamente no nosso litoral, principalmente o litoral nordestino, por conta de alguns fatores, como o solo, o clima. Então, durante muito tempo, nós fomos grandes produtores de açúcar no mundo, tá? O açúcar mandado para vários países, principalmente da Europa, era plantado aí no litoral nordestino, tá? Então, essa matéria-prima, esse produto, ele marcou, estimulou o povoamento da nossa colônia e a ocupação do nosso litoral, tá? Por conta desses motivos que eu falei para vocês, como solo e clima. Lembrando a vocês que, só uma curiosidade, em 1630, Pernambuco foi invadido aí por holandeses, tá? E ficaram um tempo lá. E nesse tempo que eles ficaram nessa invasão, eles tiveram contato com a cana.
É claro que depois eles foram expulsos pelos portugueses e eles foram lá para as Antilhas. E lá eles fizeram o quê? Plantaram aí cana-de-açúcar. É claro que a cana nasceu lá nas Antilhas, na América Central, né? O clima é o mesmo. E o que aconteceu? Os holandeses, eles viraram concorrentes, tá? Até então nós não tínhamos concorrentes no mundo da cana-de-açúcar aqui, do açúcar. Agora, a partir de 1630, nós vamos ter essa concorrência aí dos holandeses. Ok, pessoal? Vejam quanta coisa eu falei aqui, ó. Falei da importância do ciclo da cana-de-açúcar, que nessa pergunta ele está condicionando direto aqui o sistema produtivo, tá? Mas você pode fazer uma observação no seu caderno, escrever toda sobre essa importância do ciclo do açúcar para o Brasil colônia, né? Questão bem interessante aqui, a gente consegue visualizar nessa obra do Alberto Tomasi, né? Os negros trabalhando, essa coisa dos moinhos ali, conforme a gente indicou como sistema produtivo. Vamos para mais uma questão, pessoal. Agora nós vamos para o livro de atividades, lá na página 22 do livro de atividades. Lá, pessoal, tem essa questão aqui, ó, a questão número 3. Quando eu falei da charge, eu falei para vocês que nós íamos conversar um pouquinho mais, né, sobre essa questão, principalmente da pecuária, da agricultura em algumas áreas. Aqui ele pede para você falar, aqui ele está citando a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a parte da Amazônia brasileira, legal, de legalizada, tá? Vocês sabem que ela é Amazônia Internacional e Amazônia Legal. Então, nós vamos falar da parte que vocês estão observando aqui no mapa, que é do Brasil. Os impactos ambientais da atividade agropecuária no Brasil são significativos e demandam polícias rígidas de fiscalização. Observe a imagem de satélite da Amazônia Legal, identifique o impacto associado e explique por que isso ocorre e quais são as consequências. Então, gente, nós estamos observando aí áreas de desmatamento na nossa Amazônia Legal, tá? Por que essas áreas estão sendo desmatadas? Vocês estão vendo aqui, ó, essas manchas aí de desmatamento. Elas estão sendo desmatadas para lavoura e para pastagem. Nos últimos anos, nós temos aí uma nova fronteira, praticamente, podemos citar como uma nova fronteira agrícola, tá? Áreas aí da região norte para o plantio da soja, para a pecuária extensiva, tá? Então, além da lavoura e da pastagem, nós também vamos ter extração da madeira. Então, prejudicando o quê? A qualidade do ar e alterando em nível regional características climáticas, como umidade do ar, o regime pluviométrico. Lembra, pessoal, os rios voadores, né, que saem dessa região aqui e vão para outras regiões do Brasil? Se eu fizer tudo isso, eu não vou ter mais rios voadores, comprometendo o quê? O índice pluviométrico de várias regiões do Brasil, tá? Ó, regime pluviométrico e comportamento térmico, além de causar irreversíveis perdas de biodiversidade. O que a gente pode fazer com isso aqui? Melhorar essa produção aí, porque parar, eles não vão parar de produzir, fiscalizar, né, com muita atenção, rigidez, fazer essa fiscalização, melhorar o tipo de produção, tá? Ter uma técnica adequada para aquilo, para o solo não entrar em esgotamento, e quando você fazer esse tipo de atividade econômica, causar um impacto ambiental reduzido, então nós vamos ter que melhorar essa produção e reduzir emissão aí de gases do efeito estufa. Só para vocês terem uma ideia, 1/3 da área utilizada hoje para a pecuária no Brasil está degradada, pessoal, tá? Praticamente morta, é uma área degradada. O que a gente tem que fazer? Trabalhar duro, pessoal, tá? Para recuperar essas pastagens aí que já estão degradadas, tá? Então é um trabalho aí bem importante que nós temos, tá? Para ter, né? Para ter uma noção de como vamos trabalhar essa questão de problemas ambientais nessa área, ao mesmo tempo sabendo que está aumentando tanto o plantio da soja
e a pecuária nesse lugar, tá? Como eu falei, eles não vão parar de plantar, nem de criar gado, tá? Mas a gente tem que dar uma atenção a esse impacto grande que está causando nessa região. Questão excelente essa daqui, pessoal. Muito boa essa questão. A outra questão é essa daqui também, lá do seu livro de atividade, a questão número 4, e que ela vai dizer assim que a atividade agropecuária brasileira até início do século XX recebeu uma denominação informal, né? Economia de arquipélago, vocês viram isso durante a aula? Está perguntando o que é essa economia de arquipélago, né? Então vejam só, pessoal, esses ciclos que nós passamos da cana, da borracha, das drogas do sertão, do ouro, tá? Fez com que algumas áreas ficassem isoladas, ou seja, quando você tinha o ciclo da cana-de-açúcar, evidenciou-se o quê? A região Nordeste. Quando você tinha o ciclo do ouro, evidenciou-se o quê? O Sudeste. Os demais não ficavam integrados. Então, por essa divisão, né, os economistas chamam de economia de arquipélago, tá? Formavam ilhas isoladas, não existia uma integração, não existia uma complexidade, uma união entre as áreas. Ah, agora é o produto da vez, tá? Então tinha uma relação direta com o quê? Com o mercado externo, não com o mercado interno. Por que eu vou ter uma união entre todas? Eu vou integrar economicamente todas as regiões com um produto se eu não vou usar aqui? O meu objetivo é o mercado externo. Então, durante muito tempo, esse foi o processo do Brasil, essa economia de arquipélago, que nos contam aí que nos atrasou bastante, tá? Essa falta de integração, de comunicação, de desenvolvimento entre todas as regiões do Brasil, tá? Essas ilhas econômicas que foram formadas ao longo dos ciclos econômicos do Brasil. Lembrando a vocês que tudo isso visava o quê? O interesse mercantilista, o interesse da época da cana, tá? Do ouro. Então, era para atender o mercado externo. Eu não quero saber se está acontecendo uma interligação aqui dentro ou não. Deixa assim isolado mesmo, porque esse produto visa o mercado externo. Ok, pessoal? Então, são porções do território brasileiro que foram valorizadas, mas valorizadas, tá? Não para integrar e desenvolver todo esse território, só algumas áreas, tá? Prevalecendo aí, né, a venda desses produtos para fora. Ok, pessoal? Outra questão bem interessante também para vocês fazerem essas anotações. O material de vocês está explicando também sobre a economia de arquipélago e foi falado isso aí durante as aulas também. Queridos, eu espero que vocês tenham anotado, registrem tudo isso. Lembra que a live de revisão, quando nós resolvemos esses exercícios que foram selecionados, é muito importante. É o momento de tirar dúvidas, né? Você já viu a aula e agora você tira dúvidas aí com os exercícios. Muito obrigada pela atenção, um abraço e até a próxima live de revisão.